Fala galera, aqui quem tá falando é André Leite e nesse vídeo nós vamos falar sobre humildade. Bem, eu tava conversando com minha namorada e eu falei pra ela que eu ia gravar um vídeo pra colocar no meu canal do YouTube falando sobre humildade. E eu falei pra ela que Jesus Cristo é um exemplo de humildade. E então eu perguntei pra ela o que é humildade. Ela pensou e me respondeu que humildade foi quando Jesus Cristo deu a própria vida para nos salvar. Ela disse que foi quando ele morreu por nós na cruz. Essa não é a resposta que eu esperava que ela fosse me dizer, porque na minha mente eu tinha um exemplo de Jesus Cristo, que foi quando ele lavou os pés dos discípulos, para ensinar aos discípulos o significado de humildade. E é esse o tema que eu vou abordar nesse vídeo. Mas eu falei para ela que foi uma boa resposta, sim, e a resposta foi certa, a resposta não foi errada não. Só que eu vou falar sobre humildade em outro ponto de vista, que é o ponto de vista de quando Jesus fez a última ceia com seus discípulos. E em um determinado momento dessa ceia, ele se levantou, tirou as vestes, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos ficaram sem entender nada, achando aquilo ali muito estranho. E naquela época, lavar os pés dos discípulos era uma tarefa comum, era uma tarefa normal. Por quê? Porque as ruas de Israel eram sujas, eram empoeiradas e logicamente que os pés ficavam muito sujos. E lavar os pés das pessoas era uma tarefa humilhante, era uma tarefa destinada à pessoa menos importante da casa, né? Ao servo menos importante daquela época. E quando Jesus começou a fazer essa tarefa, que era vista como uma tarefa humilhante, os discípulos ficaram surpresos. E quando Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos e enxugar os pés dos discípulos, Jesus perguntou para eles se eles estavam entendendo o que ele estava fazendo. E nesse momento, meu cachorrinho está aqui tentando abrir a porta do meu quarto. Nesse momento, eu vou pegar aqui minha Bíblia. Peraí, papai, deixa eu terminar aqui. Pronto, já tive que pausar o vídeo para colocar o cachorro no outro quarto, porque o cachorro estava atrapalhando. Mas voltando ao vídeo, nesse momento nós vamos ler João capítulo 13, verso 13. Vou abrir aqui minha Bíblia. Só um minutinho, você pode também pegar a sua Bíblia e abrir comigo em João capítulo 13. Achei no verso 13. Então, nesse momento eu vou ler. Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 13, versículo 13. Beleza, achei. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aqui Jesus quer dizer o seguinte: vocês me chamam de mestre. E certo, eu sou mestre.
no verso 14 diz: Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavais os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Olha que versículo forte. Jesus ensinando aos discípulos o que eu hoje estou lembrando a você, o que eu agora estou passando esse conhecimento a você, lembrando desse ensinamento a você. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou lembrando você sobre o tema humildade? Por quê? Vamos ver o que diz aqui mais na frente. Jesus diz o seguinte no verso 15: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus Cristo dando exemplo de humildade e dizendo: assim como eu fiz, assim como eu lavei os seus pés, vocês devem cuidar uns dos outros, lavando uns os pés dos outros, cuidando uns dos outros. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, certo? Ou seja, aqui ele quer dizer que eu não sou maior do que Jesus Cristo, você não é maior do que Jesus Cristo. Um servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, que é Jesus Cristo, maior do que aquele que o enviou. Sabendo estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Aqui eu vou colocar minha Bíblia aqui de lado e quero passar uma mensagem para você que está assistindo esse vídeo. Falando de humildade, falando em humildade, eu tenho refletido sobre a minha vida, se eu tenho sido humilde, se eu tenho praticado a humildade. Nesse momento eu convido você a refletir se você está sendo uma pessoa humilde, se você está praticando a humildade. Mas você pode me perguntar: André, o que é a humildade? Eu posso responder o seguinte: eu tenho uma opinião sobre a humildade, você tem a sua opinião sobre a humildade, João tem a opinião dele sobre humildade, fulano, ciclano, cada um tem a sua opinião sobre o que é humildade. Então nesse vídeo eu vou te falar a minha opinião sobre o que é humildade. Humildade para mim é amar o próximo. Humildade para mim é se importar com o próximo, é se colocar no lugar do próximo. E eu não poderia deixar de falar que Jesus nos ensinou a amar o próximo. E eu sei que não é uma tarefa fácil obedecer esse mandamento de Jesus. Eu sei que não é fácil amar o próximo. É difícil. Para mim é difícil. Para todo mundo é difícil amar o próximo. Porque nós estamos falando de pessoas. E nós estamos vivendo em um mundo onde cada vez mais estamos estressados, cansados, sem paciência. Nesse momento você deve estar lembrando, né, daquela vez que você perdeu a paciência com alguém e tratou com arrogância. Então assim, você chegou até a soltar um palavrão sobre a pessoa. Então assim, humildade, no meu ponto de vista, é amar o próximo, é ajudar o próximo, é se colocar no lugar do próximo. Por exemplo, aqui em Santo Inês,
ali em frente o supermercado, na Avenida Castelo Branco. Antes de chegar na Laranjeira, eu vi uma mulher pedindo esmola, né? Quem para ali naquele sinal que vai sentido Laranjeira já deve ter visto essa mulher lá pedindo ajuda. E eu fico pensando a dificuldade que aquela mulher passa, né? Fico pensando a fome que aquela mulher passa. Eu fico pensando que aquela mulher, aonde aquela mulher dorme. Eu fico pensando nas condições mínimas de sobrevivência que aquela mulher tem. Eu fico pensando nas dificuldades que ela enfrenta, de ficar no sol, em pé, com fome, com sede, sem dinheiro, sem uma moeda, sem ajuda de ninguém. E quantas milhares de pessoas passam por aquela mulher, naquele sinal. Eu tenho certeza que muita gente sabe de quem eu estou falando, né? Quem é essa mulher, aonde é também, eu tenho certeza que muita gente sabe, porque milhares de pessoas passam por aquele sinal, param, olham aquela mulher segurando uma baciazinha, pedindo esmola, pedindo ajuda. E eu fico muito comovido com isso, porque e eu ajudo sempre que eu posso, sempre que eu tenho, eu me disponho a ajudar essa mulher. Por quê? Porque eu sei que se eu der para ela R$ 2, que seja, o mínimo que seja R$ 2, eu sei que não dá para comprar um almoço de R$ 10, que hoje um almoço nem é mais R$ 10, né? Um bandeco nem é mais R$ 10 hoje em dia. Mas mesmo que eu ajude ela com R$ 2, eu já me sinto gratificante, eu já me sinto grato. Para mim é gratificante, por quê? Porque se eu ajudar com R$ 2, assim como eu ajudo, outras pessoas ajudam também, seja com menos ou seja com mais do valor que eu ajudei. E de ajuda em ajuda, ela vai conseguir levantar uma quantidade em dinheiro suficiente para ela conseguir almoçar, né? Para ela conseguir nem almoçar, porque a gente não sabe nem se ela almoça, né? Para ela conseguir comer, né? Para ela poder conseguir fazer uma refeição no dia. Então, para mim isso já é gratificante. E lógico que se eu pudesse ajudar ela mais e mais e mais ainda, com certeza eu faria, porque eu vejo as condições que ela está vivendo. E eu sei que o dinheiro que ela tá pegando ali não é para usar droga, não é para usar, não é para comprar cachaça, não é, porque eu vejo, eu tava um dia no Hospital Tomás Martins, e ela tava dormindo lá no chão, lá da entrada do hospital, lá num cantinho, e tinha um cachorrinho perto dela, e ela tava dividindo a comida com o cachorrinho. E logo eu percebi que o dinheiro que ela pega não é para as drogas, não é para cachaça. O dinheiro que ela pega é para comprar comida para ela fazer uma refeição sequer por dia. Então, humildade é isso, é você parar um pouco de olhar para si e olhar para os outros. E olhar para os outros não, e olhar para o próximo, olhar para o seu próximo. Às vezes tem um amigo seu que você diz que é amigo seu, que está precisando da sua ajuda e você não tem coragem de ajudar o próprio amigo. Existe isso. Então isso é falta amor no coração das pessoas, falta humildade. E o que mais que eu posso falar sobre humildade nesse momento? Humildade. Lembrei. A gente vê hoje as pessoas pensando só em si próprias, né? A gente vê as pessoas pensando só em ganhar mais dinheiro, em comprar os bens, né, materiais para elas. A gente vê as pessoas sendo egoístas.
a gente vê as pessoas trabalhando como se dinheiro fosse tudo na vida. A gente vê pessoas que só pensam em dinheiro e acabam esquecendo do amor ao próximo, acabam esquecendo de... Eu lembrei de uma coisa interessante agora. Quanto mais você estuda felicidade, quanto mais você estuda o que é felicidade, quanto mais você estuda como viver bem, como viver melhor, quanto mais você lê aqueles artigos que tem embaixo assim, pós-doutorado em não sei o que, aí tem o nome do médico. Eu li já vários artigos sobre esse assunto, e todos esses artigos que eu li falam que para você viver melhor, para você viver bem, para você ser uma pessoa feliz, você tem que ajudar o próximo, sabe? Então assim, eu quero que você entenda os dois lados, ó. Pessoas que pensam só nelas, pessoas que, que só pensam em dinheiro, que são egoístas, que só pensam em ganhar tudo para si e não pensam nos outros, enquanto outro grupo de pessoas que querem viver melhor, querem viver com saúde, querem viver com um bem-estar, querem viver feliz. Essas pessoas que buscam o ápice da felicidade, elas entendem que para elas ser felizes, e assim, nesses artigos que eu estudei, que eu li, como viver bem, como viver uma vida mais saudável, uma vida plena, todas as dicas desses artigos falam que você deve fazer um serviço comunitário, ajudar pessoas, ajudar o próximo. E uma coisa muito importante que eu não poderia deixar de falar, que eu lembrei nesse momento, voltando ao assunto da mulher que eu falei que fica lá no sinal pedindo esmola, que eu falei que ela fica segurando uma baciazinha, que as pessoas botam a oferta. Eu falei também que milhares de pessoas passam naquele sinal, às vezes param, às vezes tem dinheiro, às vezes a pessoa tem trocado, às vezes a pessoa tem dinheiro sobrando, tem dinheiro. Às vezes a pessoa tá passando ali de carro e tem um monte de moeda lá no cofrinho do carro e não tem coragem de parar para ofertar umas moedas para aquela mulher. Uma coisa muito importante que eu queria falar nesse vídeo, que eu não poderia esquecer, é o seguinte: nessa situação, se fosse Jesus Cristo que estivesse passando por aquele sinal e visse aquela mulher pedindo esmola, pedindo ajuda, Jesus Cristo ajudaria ou passaria direto? Eu tenho certeza que Jesus Cristo ajudaria aquela mulher. Tenho certeza disso, porque se você parar para estudar a história de Jesus Cristo, você vai ver que Jesus Cristo, ele ajudava as pessoas que precisavam, ele ajudava os pobres, ele ajudava os leprosos, ele ajudava as pessoas carentes, ele ajudava as pessoas enfermas. E assim, o que eu estou querendo te dizer é que quando você vê uma pessoa pedindo esmola, uma pessoa pedindo ajuda, se você puder ajudar essa pessoa, ajude-a. Porque é como eu sempre penso, já que você não pode mudar o mundo, mas pelo menos mude o mundo de uma pessoa, né? Pelo menos mude a vida de uma pessoa. Pelo menos ajude a melhorar a vida de uma pessoa. Já que você não pode
ajudar a melhorar o mundo de uma vez só, mas você pode sim começando ajudando uma pessoa. E tem gente que diz assim: ah, mas a gente dá dinheiro para essas pessoas e elas vão beber cachaça, elas vão usar droga. Então, se você vê que essa pessoa vai usar droga, vai beber cachaça, você tá certo em não dar o dinheiro para essa pessoa. Não tiro sua razão, eu também não dou nesse caso. Mas você pode oferecer comida para essa pessoa, você pode comprar a comida para essa pessoa. Uma vez eu me deparei com essa situação onde uma pessoa me pediu dinheiro para comer, e eu disse: o dinheiro eu não vou te dar, mas eu pago um espetinho para você. Então, dessa forma eu evitei que ela pegasse aquele dinheiro que eu ia dar e fosse comprar droga ou bebida, em vez de comprar comida. Então eu evitei que isso acontecesse. Então eu comprei a comida para a pessoa. Então eu agi da forma mais certa para aquela situação. Então quando você tiver a oportunidade de ajudar uma pessoa, pense naquele momento, se fosse Jesus Cristo no seu lugar, o que ele faria? Né? Porque nós sabemos que Jesus Cristo é um homem sábio. E para finalizar esse meu vídeo, que já está ficando aí bem longo, eu quero finalizar dizendo o seguinte: nós vemos as pessoas vivendo hoje e valorizando as pessoas pelo que as pessoas têm, né? Hoje a gente vê uma pessoa rica de acordo com aquilo que ela tem. As pessoas valorizam as pessoas de acordo com o que essas pessoas têm. E nesse momento eu quero dizer para você que Deus te valoriza pelo que você é, pelo que você faz, pelo seu caráter, pela sua personalidade, pela sua fé, pelo seu respeito, pela sua honra, pelo seu compromisso, pela sua educação, pelo seu respeito, pela sua personalidade. Então, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa que seja luz, né? Tem uma mulher que fala isso na internet: seja luz, seja amor também. E é isso que eu tinha para passar para vocês como mensagem. Espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis passar e que Deus possa te abençoar nesse momento. E não se esqueça que Deus é sempre maior do que todos, sempre maior do que tudo. Amém. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente aí o que você achou, o que você gostou, e até a próxima, até o próximo vídeo.